Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aqui a como alterar aí a versão do PHP e também as configurações na hospedagem. Bom, durante o curso, em algumas aulas a gente fez algumas modificações no nosso arquivo de configuração do PHP, o php.ini. Então aqui no tray, a gente abrir aqui o nosso controle, aqui no config, a gente fez aqui algumas modificações no php.ini. Bom, como eu falei lá no início, essas configurações, mesmo que você baixe uma versão alguns dias depois, pode ser que alguma configuração tenha mudado e ela seja diferente da minha que eu baixei, do outro. Enfim, a cada nova atualização vai ter uma versão e pode ter configurações diferentes. E a gente não pode esperar que essas configurações estejam prontas, né, lá na nossa hospedagem. Então, aí, dependendo da hospedagem, vai ter mais ou menos configurações. Então é importante saber alterar a versão do PHP e também alterar as configurações. Bom, deixa eu entrar aqui no site 7. Perceba que ao tentar acessar o site 17.com.br, perceba que eu tenho aqui um requerimento que a gente colocou lá no início, ou seja, a gente tem que ter o PHP na versão 8 ou maior. Então deixa eu abrir aqui rapidamente aqui o nosso composer.json. Então esse requerimento, ou seja, tudo que estiver no require, como a gente já viu na criação do composer, ele é obrigatório aí para o nosso sistema. Então, pode ser que quando você contratar uma hospedagem já esteja com PHP 8, ou pode ser que seja com a versão inferior, e aí você precisa alterar. Deixa eu voltar aqui então. Aqui no painel da Hostinger, basta você descer aqui até avançado. E aqui tem configurações do PHP. Bem simples de encontrar. E aqui está por padrão PHP 7.4. Nessa hospedagem, pode ser que na sua hospedagem, ou mesmo que você contrate na Hostinger, esteja em uma versão diferente. Então aqui eu vou alterar para o PHP 8.1. E vou aqui clicar em atualizar e vou confirmar. E está feito aí a atualização. Então, a partir desse momento, a minha hospedagem já está com o PHP 8.1 ativo. No cPanel, deixa eu vir aqui no cPanel, se você por acaso tiver hospedagem com ele, você vai descer aqui, e aqui tem a opção normalmente gerenciador de multi-PHP. Então você clica aqui, e aí você vai selecionar o domínio que você quer alterar, e aí aqui do lado você vai selecionar as versões. Bom, como eu falei, pode ser que tenha menos versões ou mais versões. Neste caso aqui tem um PHP 8.2, porque esta hospedagem aqui deste site teste, por trás dela tem um servidor dedicado. Então lá já foi possível a instalação, mas pode ser que você, na hora que contratar, como você acabou de ver aqui na Hostinger, não tenha o PHP 8.2, por exemplo. Então pode ser que demore, e esse é um dos motivos, como eu falei, não vou atualizar um sistema se na hora de colocar na hospedagem não tem a versão, então eu vou ficar com o meu sistema parado ou ter que contratar um servidor dedicado, que costuma ser muito caro. Então, por aqui você altera também. É só selecionar uma versão que você quer e aplicar e pronto. Vai mostrar aqui qual está ativo. Nesse caso é o PHP 8.0. Bom, voltando aqui nas questões do PHP ainda, você pode ou não habilitar ou desabilitar alguma extensão. E temos aqui as opções do PHP. Eu recomendo fortemente que, se você está iniciando, principalmente se você vai fazer o seu primeiro deploy, você vai colocar o seu primeiro projeto online, que você marque essas opções aqui, log error e display erros. Se você não marcar, por exemplo, o display erro, ele não vai mostrar nenhum erro. E pode ser que você tenha algum problema em alguma variável, como não está exibindo nenhum erro, você não vai saber onde que está. O sistema vai funcionar perfeitamente na sua máquina, mas quando você joga para hospedagem, se você não tiver essa opção marcada, você pode ter sérios problemas, dor de cabeça, passar muita raiva, até descobrir que era simplesmente mostrar um erro. Então eu recomendo que você deixe marcado, e aí depois que o sistema estiver todo rodando, aí você vem aqui e desmarca. Afinal, qualquer falha exposta facilita aí a vida de potenciais invasores. Além disso, eu recomendo também que aqui no erro reporting, por padrão está aqui alguns, você vem aqui e marca, por exemplo, aqui EAL, para marcar todos os erros. E aí, como eu falei anteriormente, quando tiver tudo em produção, você vem aqui e marca só os essenciais mesmo. A gente usa basicamente por padrão esse aqui, né? Mas marca aqui o EAL. Quando você tiver com ele pronto rodando, você volta para o padrão. Então, aqui embaixo tem as outras configurações que a gente já viu, algumas delas, né? O Max Upload, por exemplo, aqui só está 20.
Então você tem que mudar esses arquivos de acordo com o seu projeto, nessas configurações você vai alterando elas de acordo com o seu projeto. Então depois que você altera essas configurações, basta clicar aqui em salvar. E opções do PHP atualizadas. No cPanel eles ficam em abas diferentes. Então deixa eu voltar aqui, ó. Vou descer lá embaixo novamente. Então do lado do, normalmente, na mesma aba, né, do lado do gerenciador de PHP tem o Multi-PHP In Editor. Então aqui você clica, e aí você vai selecionar domínio, e aí você vai ter algumas opções. Por exemplo, aqui também está o display erro habilitado, porque esse é um projeto de teste. Mas se fosse um projeto real mesmo, isso aqui deveria, né, rodando já, deveria estar desabilitado. E aí tem algumas configurações alteradas aqui, e aí basta você alterar conforme o seu projeto e aplicar e está pronto. Bom, nem toda hospedagem vai ter essas opções aqui fácil para você modificar. Dependendo da hospedagem, vai ser necessário você criar um arquivo php.ini com as suas próprias configurações. E aí você vai colocar dentro desse arquivo as configurações padrão que você quer, do jeito que você quer. Outros tipos de hospedagem, algumas hospedagens não permitem também que você crie o PHP ini. E aí você vai ter que fazer essas alterações, né, diretamente aí no arquivo htaccess. Também é possível fazer diversas configurações referente aí à hospedagem, né, no php.ini ou no htaccess, ou até no arquivo PHP também é possível fazer muitas configurações. Mas obviamente que quando tem aí no painel é muito mais simples, né? Você vem aqui, modifica e aplica, não precisa ficar criando nada extra. Tudo bem? Então vou aqui no projeto, vou atualizar. E ok, o meu projeto aqui já está online, rodando. Mas ao atualizar a página, ele já me redirecionou para a página 404. Obviamente, porque quando o sistema tivesse em produção, eu pedi, né, que ele redirecionasse para a página 404, caso alguma rota não existisse. Então aqui no nosso projeto, deixa eu voltar aqui no rotas, lá embaixo, por causa dessa opção aqui, ó. Se você quiser, você pode deixar, como eu falei, o eco diretamente aqui, para exibir os erros, ou não exibir, conforme você quiser. Bom, por que que eu sei que ele está redirecionando para 404? Obviamente, por quê? Porque no nosso arquivo de configuração aqui, a gente tem aqui, ó, /blog. Eu não coloquei dentro de uma pasta, na hospedagem aqui dentro de uma pasta blog, mas você pode ter colocado, ou se quiser, né, você pode criar projetos independentes, colocando dentro de pastas separadas. Mas enfim, como eu coloquei na raiz, eu preciso modificar essas URL, então eu tenho que vir aqui, ó, deixar só assim, uma barra aqui e a barra aqui. Ou ainda, eu poderia fazer, o que eu gosto de fazer, nesses arquivos de configuração, a mesma coisa que eu fiz aqui no Rotas. Então eu gosto de pegar essa parte aqui, por exemplo, Ctrl C, venho aqui, deixa eu dar um Ctrl Z aqui duas vezes para voltar como estava, venho aqui e coloco assim, ó, Ctrl V. E aí, obviamente que aqui eu tenho que utilizar o nosso helper, então aqui é use helpers. E aí aqui abaixo, obviamente que ao invés de echo, eu vou fazer o que? Quando for localhost vai ser essas configurações aqui. Então vou recortar e coloco aqui. E quando tiver em produção, vai ser essas configurações aqui. Então dessa forma eu posso separar os dados da conexão com o banco de dados, que a gente ainda vai criar e ver, e qualquer outra configuração. Eu acho mais fácil sim de dar manutenção, tá? Porque eu não preciso ficar mudando as rotas depois que o projeto estiver lá online. Não preciso ficar recriando ou alterando, por exemplo, esses links aqui, ó. Então aqui vai ser sem a barra e aqui também. Então feito isso, basta salvar e fazer o upload aí para o servidor. Então aqui, vou aqui bem rápido, a gente já viu como faz isso, né? Então eu venho aqui em arquivos, por exemplo, gerenciador de arquivos. Vou acessar aqui o gerenciador de arquivos. Vou acessar a pasta pública, a pasta sistema, onde está aqui o meu arquivo de configuração. Vou fazer o upload de um novo. Você pode utilizar, obviamente, o cliente FTP que você queira. E aqui na pasta do meu projeto, vou abrir a mesma pasta sistema, escolher o arquivo para substituir, replace. Então fez a substituição, volto aqui no meu projeto, vou entrar nele novamente, vou dar aqui um Enter, e agora você percebe que eu não tenho mais um erro, e aí obviamente que ele deu um erro de conexão, a gente não criou o banco de dados ainda, mas você percebe que conforme você vai jogando isso em produção, você pode fazer dessa forma se você quiser, você pode alterar as rotas do jeito que você quiser, enfim. Entendido essa parte de como configurar os erros, é extremamente importante você configurar os erros.
Então aqui avançado, configurações do PHP, opções aqui do PHP e marque aqui ó, o EAL. Deixa eu colocar aqui todos EAL. E aí vou lá abaixo, vou salvar. Então voltando aqui acima, perceba que eu modifiquei para EAL. Vou lá no nosso projeto, vou atualizar e perceba que eu tenho um erro aqui, ó. Tá vendo? Um erro depreciado na linha 140. Não vai mudar nada em relação ao projeto, ou seja, ele não vai parar de funcionar. Mas esses erros, se a gente quiser, a gente pode ir corrigindo, tá? Sem nenhum problema. No entanto, nesse primeiro momento, eu vou deixar com esse erro para que a gente vá vendo a diferença. Esse erro pode ter aparecido para você, dependendo das suas configurações da sua máquina, pode ser que não. E também pode ser que na sua hospedagem não apareça, porque dependendo das configurações, como eu falei, que esteja aqui, ó, a exibição de erro, elas são diferentes. Então não tem como a gente copiar e dizer que exatamente, por exemplo, um erro depreciado vai aparecer na sua máquina ou não. Bem, mas a gente vai corrigindo conforme formos avançando. Então a gente configurou o PHP, agora a gente pode então partir para criar aí o nosso banco de dados. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.